Finalmente chegou a série Jeff Dahmer. Jeff Dahmer, o canibal americano, o canibal de Milwaukee. E como eu esperava, a série não me decepcionou. Eu até fiz um vídeo curto aqui falando sobre o trailer, na verdade, falando sobre a minha ansiedade em relação à série, esperando ansiosamente. E chegou a série, eu assisti toda já. E vou falar para vocês, a série, para mim, vai ficar entre as melhores séries da Netflix do ano. Finalmente, Jeff Dahmer recebeu uma produção que falasse, contasse bem a história, que desse todo o clima, toda angústia, toda a bizarrice, toda essa coisa quase surreal, aquele lance de a realidade supera a ficção. Então vou falar um pouco sobre essa série, tem alguns spoilers, então se não assistiu ainda, sugiro que tu não assista o vídeo, ou assista por si mesmo, ou assiste a série e depois venha assistir o vídeo. E eu pedi para te deixar o like aí, que isso ajuda o canal. Se tu é novo por aqui, se inscreve no canal. Bom, Jeff Dahmer, o serial killer, um dos mais bizarros de todos os tempos, esse serial killer americano que assombrou os Estados Unidos e assombrou o mundo com as barbáries que ele criava, que ele fazia. O mais assustador dessa história toda, eu já conhecia a história de Jeff Dahmer, assisti alguns documentários e até mesmo entrevistas com ele, e o mais assustador disso tudo, como muitos serial killers, é que parecer um cara comum, um cara que tu encontra no mercado ali, que tu conversa tranquilamente. Então isso é o mais assustador de tudo, essa falsa impressão de serem caras normais e por muitas vezes até cativantes. A série é protagonizada por Evan Peters, que está simplesmente sensacional. Eu acho, na minha opinião, o melhor trabalho do Evan Peters como ator. Assim, ele chega a ser assustador de tão real que parece, de tão aquela velha história de realmente ele encarnou o personagem. Jeff Dahmer é um serial killer, canibal. Se tu não sabe a história dele, muito canibal americano, canibal que matava suas vítimas de forma cruel, cativava elas, levava até o seu apartamento e lá ele cometia assassinatos e desmembrava as vítimas. E ali tem muita coisa, desde decapitação, desde cortar partes do corpo fora e deixar na geladeira, guardar crânios. Então é algo assim bem bizarro, e a série consegue retratar isso tudo. Ela começa de uma maneira interessante, com um clima assim muito assustador. Aí ele leva um cara que ele conheceu numa boate, leva até o apartamento, e ali leva para o apartamento, e essa cena toda tu consegue sentir toda a angústia ali, todo o clima tenso, todo o clima pesado, parece que tu tá vivendo a cena ali. E ele conseguiu, o diretor Ryan Murphy, um diretor que eu gosto muito de American Horror Story, conseguiu te dar toda a tensão da cena, toda a tensão da situação, toda a tensão da agonia do cara, do outro personagem, que sabendo, estava sentindo que algo estranho estava acontecendo ali pelas atitudes do Dahmer, e querendo sair não consegue, até que ele convida para ver o aquário ali, um aquário, e prende ele numa algema e leva até o quarto. E então assim, ele conta toda a história, desde quando ele começou o primeiro crime, um lance legal que também conta partes da infância dele, a história dele com o pai, que tem muita influência na história do Dahmer todo. E aí vai um parente, o ator é o Richard Jenkins, que está simplesmente sensacional também. O ator, o Richard Jenkins ali, ele como pai do Dahmer consegue
transmite toda aquela angústia ali, e ele ao mesmo tempo perdoa Demer por tudo e se sente culpado por não ter sido um bom pai na visão dele. Na verdade parece que não foi realmente, mas ele consegue cada coisa, cada decepção que o Demer dá para ele no decorrer da vida ali, ele vai, tu sente aquela angústia de pai dele, aquela coisa ali então o ator também tá muito bem. Ele é um ator de teatro, de cinema e televisão. Cinema e televisão, eu confesso que não conhecia, mas ele tá com uma atuação espetacular nessa série também. Consegue transmitir toda a angústia dele, toda a dor, com o pai seguindo todos os passos ali. E a história, tu não, então parece todos esses assassinatos, no apartamento dele tem uma vizinha ali que durante a noite tem uma espécie de algo exaustor de ar, algo assim que dá para o apartamento dela, e dali ela sente todo o cheiro das coisas que o Demer faz, os corpos já apodrecendo, das coisas que o Demer faz, guarda os cadáveres lá. Então ela sente aquele cheiro e ouve gritos de horror lá, e ela tenta chamar a polícia várias vezes, não é atendida, não leva muito a sério. Então ela convive com todo esse horror todo ali do apartamento. Ela sabe que algo estranho não está acontecendo por ali, algo bizarro, algo assustador. E outra coisa que eu achei legal na série, logo no início aparece essa inquilina também, essa vizinha do Demer, do prédio. Aparece ela assistindo televisão e, se não me engano, ali está falando sobre um assassinato, um serial killer que é preso numa blitz policial. Se não me engano, aquele serial killer em questão é o Ted Bundy, que foi Ted Bundy, outro serial killer conhecido. Então eu achei interessante essa ligação, e passando mais a série ali, eles fazem citação também ao Ed Gein, que também é um serial killer, inclusive mostra, parece uma cena do Ed Gein ali, que eu achei muito interessante, e eu ficaria na torcida que o Ryan Murphy fizesse uma série sobre o Ed Gein também, e já usando aquele ator, porque eu achei muito interessante o ator, que aparece rapidamente, ele citando. Então ele cita, o Ryan Murphy tem essa história de pegar personagens reais de outras histórias, então ele colocou ali o Ed Gein também, rapidamente. Também colocou outro serial killer mais pro final da série, o palhaço assassino, o John Wayne Gacy também, que vocês devem conhecer, tem uma história bastante conhecida. Quem acompanha histórias de True Crime conhece ele certamente. E ali chega a aparecer um assassinato do John Wayne também. John Wayne ali também, que eu também achei interessante. Tem uma música do início do filme que eu acho uma música conhecida, Please Don't Go, que tem tudo a ver com serial killer, com o Demer ali, com a história dele. Então tem todas essas bizarrices, todos os crimes que ele cometeu, e é tudo muito tenso, muito assustador. Tu fica ali tenso, tu mergulha na história. O Evan Peters está maravilhoso, está sensacional, chega a ser assustador. E algo que não fica muito claro, na real, eu acho que ninguém sabe ali, se o Demer, eles nunca saberão o que leva uma pessoa a agir daquela maneira. A mãe dele, ele era uma mulher que tomava muitos remédios, sofria de depressão profunda, e também então sugere ali que aqueles remédios, inclusive o pai dele, do Demer, acusa ela de aqueles remédios, tem uma preocupação daqueles remédios afetar o Demer quando estava na barriga ainda, quando era feto, ela estava grávida, que isso tenha sido também ter prejudicado. A mãe dele foge de casa, praticamente abandona a casa e deixa o Demer sozinho, ela praticamente não diz o porquê, simplesmente não diz o porquê, e o Demer fica um tempo sozinho. Ele era para ser coisa de umas semanas e ele acaba ficando meses sozinho. O pai dele também saiu de casa,
casou de novo e não estava sabendo que o Demer estava só em casa, então ele viveu um tempo sozinho ali na solidão, e ele viu os pais brigar quando criança, então ele sempre teve algo assim, uma sensação que as pessoas sempre deixavam ele, sempre abandonavam ele, sempre abandonavam ele. Tem outras coisas, como o pai do Demer era um químico relativo sucesso, ensinou o Demer, já quando criança, o Demer teve uma atração assim por bichos mortos, de secar bichos e coisa e tal, inclusive pediu para o pai dele ensinar algumas coisas sobre secar bichos. Então já, mas o pai, como era químico, também ele não sentiu algo que só lhe pudesse afetar ele, ou que tivesse coisas por trás disso, né? Talvez isso também tenha contribuído para essa distorção, essa coisa, essa loucura do Demer. Também eu acho que muito do Demer, e ali ele acabou tendo um prazer naquilo, e esse prazer acabou se tornando um prazer sexual. Inclusive na série, o Demer falando com o médico, diz que, com um psicanalista ou psicólogo, sei lá, que isso tem um tipo de nome para essa doença, de a pessoa sentir atração sexual por órgãos internos das pessoas por causa da umidade, coisa e tal, que isso pode levar a... Olha só a loucura que isso lembra a relação sexual também. Então é muita loucura, muita coisa assim para te saber, para te tentar entender, e é quase impossível tu entender a cabeça de uma pessoa assim. Então todas essas partes, eu achei que a série é muito completa, assim, muito interessante, de forma bem feita, atuações maravilhosas, o clima, a tensão, tudo é feito espetacularmente, assim. Então para quem gosta, eu ia falar um prato cheio, fica... Para quem gosta, eu acho que você não vai se decepcionar. Uma das melhores séries da Netflix sobre serial killers. Espero que o Ryan Murphy faça uma sobre o Ed Gein também. Então, se não assistiu, assiste, que tu não vai se decepcionar. A série está realmente muito boa, não deixou a desejar, e conta toda a história desde a infância do Dahmer, parte de colégio, que ele não se dava muito bem e fingia não se dava muito bem, a ida dele para o exército, também foi expulso do colégio, foi expulso do exército, até todos os crimes dele, até a parte que ele é preso, vive ele na prisão e o que acontece na prisão também. Não vou falar para não dar spoiler, então fica a dica. Jeff Dahmer, o canibal americano, canibal de Milwaukee, esse personagem assustador, esse serial killer assustador, e ao mesmo tempo tu vendo a pessoa, tu vendo ele, assim, ele não te passa essa impressão. Eu acho que é aquele tipo assim, que a presença dele talvez te causasse mal-estar, de tu sentir que tinha algo por trás daquele homem ali. Então, é uma série perturbadora, e eu não vou dar todos os detalhes dos assassinatos para não dar spoilers aqui, vocês já devem conhecer, mas para não estragar a experiência de vocês, então. Mas fica a dica, é uma série que vale a pena. Era isso, então. É nóis, falou, deixa teu like que é importante, se inscreve no canal, até a próxima.